Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais uma edição do seu Trabalho em Revista, boletim semanal que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A legislação trabalhista sofreu mudanças importantes com a publicação da Lei 13.015. Eu conversei sobre o assunto com o presidente do TRT de Mato Grosso, o desembargador Edson Bueno. Confira. E foi publicado no Diário Oficial do último dia 22 a Lei 13.015, que traz uma série de modificações no processamento dos recursos trabalhistas. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente conversa agora com o presidente do TRT de Mato Grosso, o desembargador Edson Bueno. Desembargador, o que essa lei traz de novo? Na realidade, ela trouxe para o seu âmbito interno algumas decisões já eram tomadas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho para acelerar o julgamento dos processos na fase recursal e trazer uma dinâmica, fazer com que os processos em fase de recurso sejam julgados mais rápidos e criando um mecanismo de barreiras para os recursos. Então, qual é a grande vantagem dessa lei? É que aprimora a fase recursal, fazendo com que haja uma celeridade maior, até colocando possibilidade de o próprio relator rejeitar ou denegar seguimento ao recurso quando se tratar de matéria que está já consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho ou em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Essa lei já está em vigor? Essa lei tem um prazo de 60 dias para entrar em vigor a partir da data da publicação. Como já foi dita, foi publicada dia 22 de julho, então vamos contar dia a dia, quando completar 60 dias entra em vigor. Uma das questões novas também da lei é a uniformização de jurisprudência. Isso já não ocorria nos TRTs, o que é que muda efetivamente? Essa é uma matéria muito sensível, da forma com que a lei foi editada, na realidade, em se havendo um recurso de revista ou um recurso de embargos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e constatando que essa matéria não foi ainda apreciada pelo âmbito do Tribunal Regional do Trabalho ou dos Tribunais Regionais do Trabalho pelo Pleno, pode o relator ou o Ministério Público requerer e também o advogado e o relator determinar a baixa dos autos para que os TRTs uniformizem a sua jurisprudência. Nós temos a uniformização, mas ainda é um tanto lenta, porque é preciso consolidar entendimento. Mas essa matéria tem um ponto sensível. Estou tratando dessa matéria em um artigo científico, exatamente colocando alguns pontos que não sei se tornará ela efetiva ou não. A meu juízo, ela padece de um vício de constitucionalidade, tendo em vista que ela ordena aos tribunais regionais a trazer uma uniformização e uniformizou a sua jurisprudência, edite súmulas internas dos tribunais, de modo que essas súmulas que serão analisadas para saber se elas estão divergentes com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Ocorre que manda essa mesma lei, 13.015, remete ao Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, no que se trata de matéria de uniformização de jurisprudência, estabelece que para aprovação ou edição de uma ementa considerada, então, como súmula de um Tribunal Regional do Trabalho, é necessário a votação de um membro com uma maioria absoluta. E nem sempre nós vamos conseguir a maioria absoluta. Então, se o TST determinar o retorno para uniformizar a jurisprudência, manda uniformizar, mas chega aqui, nós não atingimos o quórum qualificado, será então uma ordem, a meu juízo, inócua. É por isso que eu imagino que não pode o TST determinar, ordenar, porque fere a autonomia dos tribunais regionais do trabalho. Mas é uma matéria que vai ser tratada ainda em sede de doutrina, em sede, certamente, de jurisprudência, com espaço de tempo. Mas a iniciativa é louvável. Louvável. Por que louvável? Porque o TST quer fortalecer os tribunais regionais de trabalho, deixando claramente que aos tribunais regionais de trabalho deve julgar todas as matérias que envolvem fatos. Só quando se tratar de interpretação jurídica, que nós chamamos de matéria de direito, é que o TST vai atuar. Então, este é, digamos, o mote dessa legislação. Fortalecer os tribunais e reduzir o número de recursos para o Tribunal Superior do Trabalho. Essa lei foi recebida de forma diversa por alguns advogados. Alguns deles criticaram, inclusive, dizendo que ela dificulta o acesso das partes aos tribunais superiores. O senhor concorda com esse posicionamento? Recurso não é acesso. Recurso é um acesso de revisão. O que a Constituição quer garantir é um acesso de todos ao judiciário com a ampla defesa. Depois de a matéria já estar pacificada no entendimento de um tribunal, só quando surgir um fato novo houver uma inovação social
econômica, filosófica para justificar isto. Eu gostaria apenas de acrescentar, por que esse prazo de 60 dias entre a publicação e a vigência dessa lei? Ela entrar em vigor para ser efetivamente aplicada. Porque é necessário para nós, operadores de direito, esse espaço de tempo para ter um processo de amadurecimento. Então, é uma duração razoável de uma nova sistemática para que nenhum de nós, operadores de direito, sejamos pegados de surpresa ou pegos de surpresa. De modo que esta lei tem esse espaço aqui que é fundamental para que essas discussões realmente borbulham e aí, a partir delas, nós vamos construir, então, um pensamento mais solidificado no que se refere à fase recursal trabalhista. E no próximo bloco, veja a entrevista sobre ações regressivas com a Procuradora Federal Solange de Holanda Rocha. O Trabalho em Revista volta já. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Voltamos com o Trabalho em Revista. Cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados em média todos os anos no Brasil. É a Previdência quem arca com a maioria dos gastos, que chegam em média a 70 bilhões de reais por ano. Para minimizar esses valores e tentar evitar esses acidentes, existem as ações regressivas. Para falar sobre esse e outros assuntos, ao meu lado a Procuradora Federal Solange de Holanda Rocha. Tudo bem, Procuradora? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, tudo bem. Procuradora, o que significa ações regressivas? Bem, as ações regressivas, elas têm previsão legal na Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social e elas existem para obter o ressarcimento de gastos dispendidos pela Previdência no pagamento de benefícios acidentários que foram gerados em razão de acidentes do trabalho provocados por negligência das empresas ou empregadores com relação ao cumprimento de normas de segurança e saúde no trabalho. Há muitas ações referentes a isso aqui em Mato Grosso? Bem, nós recebemos alguns relatórios do Ministério do Trabalho e Emprego, relatórios que são elaborados por auditores de trabalho em razão de acidentes graves, e nós temos priorizado a propositura das ações nesses casos. Então, a maioria das ações que nós temos proposto, elas são baseadas nesses relatórios enviados pelo Ministério do Trabalho e envolvem óbitos de trabalhadores. Nós temos proposto em média de 10 a 15 ações por ano, certo? Neste sentido. Nós também temos as sentenças, né, que são encaminhadas pela Justiça do Trabalho, sentenças e acórdãos do tribunal, e nesses casos a gente precisa instaurar um procedimento administrativo para tentar obter mais informações a respeito daquele acidente, porque apenas a sentença judicial não é suficiente para instruir o processo da ação regressiva. Tem dado certo essas ações, esses processos? Sim, o êxito tem sido bem alto, né? A maioria dos processos estão em tramitação ainda, alguns já estão sentenciados, mas as empresas interpuseram recursos, então estão no tribunal aguardando julgamento, mas o nosso índice de êxito é bastante alto. A principal mudança atual é uma recomendação para que esses processos do judiciário sejam encaminhados para a Procuradoria. O que isso facilita? Então, como eu disse, normalmente os juízes nos enviam as sentenças ou o tribunal nos envia os acordos. Nessas sentenças e acordos nós não temos todos os dados que nós precisamos para identificar
aquele trabalhador, aquele acidente, se houve a concessão de um benefício, aí nós precisamos instaurar um procedimento administrativo, obter cópia integral desse processo, aí compete ao procurador que estiver cuidando do caso, pedir a carga do processo, extrair cópias desse processo e até mesmo expedir um ofício para o Ministério do Trabalho, ou até mesmo para as delegacias, para verificar se houve instauração de inquérito policial ou até mesmo um procedimento administrativo no Ministério do Trabalho relacionado àquele acidente. Então a gente precisa realmente colher mais dados quando recebemos essas sentenças. Essas solicitações feitas pela Procuradoria têm dado certo? Têm sido atendidas? Sim, são atendidas. Normalmente os órgãos que nós oficiamos nos atendem prontamente. Não tem tido dificuldade para obter essas informações? Não temos. O que tem acabado facilitando no trabalho de vocês para identificar o causador do acidente, por exemplo. É isso, com certeza. A gente até não tem tanta dificuldade para identificar o causador. A questão é comprovar que houve realmente essa negligência. Né? Porque nas ações regressivas a responsabilidade do empregador ela é subjetiva. Então nós precisamos comprovar que houve aí a culpa, a negligência da empresa em relação ao cumprimento das normas de segurança no trabalho. O principal objetivo seria que esses gastos saíssem do bolso não do contribuinte, mas do causador do acidente? Porque o que acontece? A Previdência Social ela funciona como um segurador público. Então as empresas elas pagam uma contribuição denominada seguro de acidente do trabalho, exatamente para que a Previdência possa dar essa cobertura aos trabalhadores quando eles são vítimas de um acidente. No entanto, isso não exime as empresas de cumprir com as suas obrigações em relação às normas de segurança no trabalho, de tentar prevenir esses acidentes. Então, nas situações em que nós observamos que houve realmente uma negligência, que o trabalhador estava exposto a uma situação de risco exacerbado, é necessário que seja tomada uma providência, né, como que sirva e tenha aí um caráter pedagógico e também punitivo e que também busque o ressarcimento dessas despesas para o erário público, porque não seria razoável a sociedade pagar essa conta, né, diante da conduta ilícita da empresa que deixou de cumprir com as suas obrigações. O que significa o dia 28 de abril? Quais são as ações em torno desta data? Então, esse dia ele foi eleito pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, como um dia em homenagem às vítimas de acidente de trabalho. E também a Procuradoria-Geral Federal escolheu esse dia para que todas as procuradorias no Brasil façam um esforço concentrado para propor o maior número possível de ações regressivas no mês de abril até essa data, né? E aqui no Mato Grosso não tem sido diferente, nós temos trabalhado todos os anos para propor o maior número de ações possíveis. Nós fizemos isso em 2014, conseguimos propor 8 ações, foram ações importantes envolvendo acidentes graves, com o valor atribuído a essas causas foi em torno de R$300 mil, que representa o valor que já foi gasto pela Previdência com o pagamento desses benefícios, e a expectativa de ressarcimento ela chega perto de R$5 milhões. Muito dinheiro, né, a ser ressarcido. Para finalizar, a doutora gostaria de deixar um alerta? Assim, como eu sempre digo, a nossa intenção não é ficar acionando as empresas, né? A nossa intenção não é abarrotar o judiciário com essas ações. O que nós gostaríamos mesmo é que esses acidentes não continuassem acontecendo, né? Que nós não tivéssemos que receber esses relatórios, essas sentenças relatando situações tão trágicas, né, que
custam a vida de tantas pessoas, né? Então, o ideal realmente seria que as empresas cumprissem com as suas obrigações e garantissem um ambiente de trabalho seguro e saudável para os seus trabalhadores. No entanto, é importante também que saibam que nós estamos trabalhando em conjunto com os demais órgãos, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, para que quando esses acidentes ocorrerem, quando for identificado o descumprimento dessas normas, nós tomaremos todas as medidas no sentido de tentar reaver esses valores em favor do INSS. Ok, doutora, obrigada. E assim terminamos o programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. E aproveite para acompanhar o Tribunal nas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.